Queridos, a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não ficamos os mesmos, né? Nós mudamos. A Bíblia diz que há um transporte, né? Nós somos transportados. Isso não acontece de forma progressiva, é uma forma instantânea. Nós somos salvos e logo passamos a estar no reino de Deus. O apóstolo Paulo ele fala sobre renovar a nossa mente, que é uma coisa progressiva. Agora, no que diz respeito ao nosso espírito, é instantâneo, porque nós precisamos renovar a mente para conhecer a palavra, para entender aquilo que nós precisamos fazer com a nossa vida. Existem regras que regem a nova criação e nós precisamos aprender a respeito disso. Agora, eu quero te informar, irmãos, e te dizer que a parte principal do seu ser não é sua mente, não é a sua carne, não é o seu físico. A parte principal do homem é o espírito. Nós somos essencialmente um espírito. Você pode dizer comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Então, qual é a parte principal? O seu eu verdadeiro, é o seu espírito. E é bom a gente entender isso, porque a força da nossa vida não está no braço da carne, também não está na força do intelecto, da mente, é no Espírito, é pelo Espírito, amém? Essa força é transmitida para nós e vem da parte de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a ter mais percepção do que Deus quer para a nossa vida. E as decisões, aquilo que nós tomamos para a nossa vida como decisão, ela vem baseada no conhecimento que nós temos. E eu acho interessante que Jesus ele já nos libertou do império das trevas, né? Ele fez isso por nós. Nós só precisamos estar conectados, nós só precisamos estar na mesma corrente. E essa força da vida ela vai brotar de maneira que você vai tomar as decisões mais significativas da sua vida. Eu estava lendo um livro e a Nancy DeMons, ela fala o seguinte: somos livres para escolher nosso próprio caminho, assim como Eva era livre para comer o fruto proibido. Mas existe uma coisa que não somos livres para escolher: as consequências. Forte isso, né? Somos livres para escolher o nosso caminho. Deus nos deu liberdade. E com conhecimento, irmãos, nós conseguimos perceber. É por isso que a Bíblia fala que é importante a gente ter conhecimento da palavra. E quando a gente tarda, né, quando a gente demora a amadurecer, existem algumas dificuldades de Deus trazer inspiração para nós tomarmos as decisões. Lá em Hebreus, no capítulo 5, abre lá comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 11. O apóstolo, na verdade, o autor de Hebreus, né, ele vem falando sobre uma aliança superior, superior e o sacerdócio na antiga aliança. Quando ele chega no versículo 11, ele diz: a esse respeito temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Antes de falar esse versículo, irmãos, ele está falando sobre a ordem de Melquisedeque. E ele vem dizendo que a esse respeito temos muita coisa que dizer, mas difíceis de explicar. Olha só, irmãos, eu entendo que existem coisas que são difíceis para um pai explicar ao filho, né? Eu fui pai, né? Eu sou pai. Mas minhas filhas eram pequenas, né? Hoje eu sou avô, né? Três netinhos. Mas olha só, queridos, assim, às vezes a gente fica perguntando, né? Perguntas para as pessoas, não responda não levanta a sua mão. Existe alguma coisa difícil para Deus? Quando eu penso sobre essa pergunta, irmãos, eu penso aquela forma de confissão que a gente faz as pessoas fazerem na igreja, né? Que a Bíblia é Deus falando conosco. Ora, se a Bíblia é Deus falando conosco, o autor de Hebreus, irmãos, ele diz aqui que existem algumas coisas difíceis. E difíceis para Deus. Se é Deus que está falando, se Deus está inspirando, há algumas coisas que são difíceis. O que se torna difícil? Fazer você entender coisas que só
pessoas maduras podem entender. Eu lembro de uma situação que eu passei, né, no avião com minha filha. Eu não vou identificar ela, mas, bom, ela estava naquela idade dos porquês, né, 3, 4 anos mais ou menos, e quando a gente chegou no avião e a aeromoça foi mostrar os procedimentos de emergência, e ela pegou o cinto de segurança, ela botou a cabecinha assim para o lado e fez: pai, o que é isso? Eu disse: é um cinto de segurança. Aí ela disse: para quê? Eu disse: porque quando a gente coloca o cinto, é protegido, porque o avião às vezes balança e você não vai cair. Ela disse: por quê? Eu disse: porque passa numas nuvens e o avião vai balançar. Ela disse: mas para quê? Eu digo: ó, Letícia. Ó, Letícia, identifiquei, né? Ó, Letícia, fica calada. Eu não sabia mais como explicar para ela. Ó, Arthur ali rindo. Eu não sabia mais como explicar para ela, irmãos. Assim, ela não tinha ainda maturidade para entender o que eu entendia, não é? Eu precisei favorecer a vida dela para ela poder crescer, não é? Para poder entender os processos da vida. Irmãos, com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade. Agora, vamos dizer assim, a sinalização que o autor de Hebreus fala, irmãos, é que existe um tempo que nós precisamos atentar, precisamos atender. Ele disse no versículo 12: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando nós atendemos ao tempo decorrido, irmãos, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos. Agora, numa outra mão, quando nós tardamos em ouvir a palavra, nos alimentar da palavra, nós vamos ficar paralisados no tempo de crescimento. E é aí que Deus não pode falar conosco. É aí que a gente não consegue usufruir do benefício de ser um cristão, de ser nascido de novo aqui na terra. Essas informações, elas precisam chegar até nós para que nós possamos renovar a nossa mente, mudar os pensamentos. Essa é a recomendação, mudar os pensamentos. Agora, irmãos, muitas vezes eu vejo muita gente fazendo força para se manter no caminho, força para não pecar, força para não agir errado, força para, de alguma forma, viver a vida cristã. E eu quero te dar uma novidade, irmão: você não precisa fazer força. Você já está enxertado na videira verdadeira. Você já viu uma árvore, irmão, fazer força para dar fruto? Não. Ela dá fruto porque está enxertada. O ramo que dá o fruto, ela está enxertada na videira. E naturalmente passa uma seiva, né? Assim, por dentro, que vai fazer o fruto aparecer. Qual é a dificuldade da árvore? É não estar plantada no lugar certo, em ribeiros de águas. Aí ela não pode dar fruto. Ou na terra errada. Você precisa estar plantado na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela vai trazendo subsídio, irmão, força para você, para esses frutos brotarem. A Bíblia diz, irmãos, que nós podemos desenvolver os frutos do Espírito. Amém? Como? Quando estamos atentando para a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. E isso vai fazer com que você tenha liberdade para escolher e vai fazer com que sua vida floresça. Amém? Agora, veja, queridos, que como é um processo, nós não chegamos lá da noite para o dia. Vai depender da sua diligência, da sua atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Isso vai fazer com que você cresça mais rápido do que outros. Por exemplo, tem pessoas que se esforçaram, foram diligentes e desenvolveram músculos naturais, né? Você precisa ir para uma academia, você precisa se esforçar para poder desenvolver esses músculos. Outras desenvolveram outros músculos aqui, né? Bom, mas você pode se esforçar para estar num lugar onde você
instruído pela palavra e seus músculos espirituais vão ser habilitados para desenvolver. E eu quero te dizer que grandes homens não nascem assim, eles são construídos. Uma certa vez, um senhor, na verdade, um pesquisador chegou numa cidade e ele encontrou um senhor sentado numa cadeira com um chapéu e ele disse para esse senhor: Senhor, nasceu alguém importante aqui nessa cidade? Aí o velho disse: não, aqui só nascem bebês. O que o homem estava dizendo, irmãos, é que ninguém nasce importante. Nasce bebê. Você cresce em importância, você desenvolve a sua vida. Você entende? Ninguém nasce líder, irmão. Ninguém nasce sabendo todas as coisas. Não é tão bom a gente saber que o apóstolo Paulo precisou aprender a palavra, precisou aprender a viver nesse mundo como Deus quer. Queridos, eu vou te dizer que esse processo é natural na vida de qualquer ser humano. Todo mundo, irmãos, precisa crescer na graça. Todo mundo precisa crescer em sabedoria. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte, era um versículo que o pastor Bud ele sempre citava. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você pode ter começado pequeno, irmãos, mas o importante, se você está conectado, você não vai continuar assim. Amém? O mesmo Deus que começou a boa obra em você, Ele vai completar. Amém? Agora, no processo, existem algumas dores, né? Existem algumas coisas que incomodam, você vai ter que tirar algumas coisas, você vai ter que renunciar a algumas situações da sua vida, você vai ter que abandonar. E talvez eram coisas que você gostava de fazer, mas eu quero te dar algumas recomendações para que você possa se tornar uma pessoa mais forte, mais ousada, mais intrépida e você cresça espiritualmente. A primeira delas, irmão, tenha pessoas como referencial. Amém? Tenha pessoas como referencial. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo. Isso não é bíblico. Não é? Quando você está dizendo com respeito a outra pessoa, está tudo bem. Você não vive a vida dela. Ela está vendo alguém errar e você, rapaz, tire os seus olhos desse homem e olhe para Cristo. A recomendação de Deus para nós que somos cristãos é ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso mostra que eu tenho que ser referencial. Na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, eu tenho que ter um comportamento que evidencie os frutos e que as pessoas vejam em nós. Amém? Em Filipenses 3,17, diz o seguinte, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Tessalonicenses 1, 6 e 7, diz o seguinte, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita luta, muita tribulação, com a alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja que eles não se tornaram por acaso um modelo, é porque eles tiveram alguém para imitar. Ter alguém que você se espelha, ter alguém que você imita, irmãos, é muito importante para nós. Ter alguém que viveu essa vida e passou nessa vida aprovado, eu vou te dizer, você não vai encontrar pessoas perfeitas, não. Tá? Você vai andar com pessoas imperfeitas. Eu não estou falando aqui sobre perfeição. Eu estou falando aqui sobre imitar a vida de pessoas e, principalmente, a atitude dessas pessoas que tornaram elas uma pessoa espiritual, madura. Quando a gente vê a vida do irmão Rega e ele se torna essa pessoa, né, referencial para nós, a gente percebe que muita gente desejaria ter o que ele tem. Talvez não queira fazer o que ele fez para ter o que tem. Mas muita gente gostaria de ter as experiências dele. Mas qual o preço que ele pagou num sentido para ter essas experiências? Existe um custo, existe um preço, né? E não é caro, irmãos, é um curso de seguir o ritmo dos rios de Deus. Praticar aquilo que a palavra de Deus diz.
O apóstolo Paulo também diz, na verdade, o apóstolo Paulo, não. O autor de Hebreus, diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Você vê que existe uma longanimidade para a gente chegar no objetivo que Deus tem. É um tempo, irmão. Há um tempo para isso. E o autor diz o seguinte: não vos torneis indolentes. O que é indolente? É vagaroso, lento. Você pode tardar o plano de Deus para a sua vida. Você pode fazer com que essas coisas não aconteçam dentro do prazo que Deus deu. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. 2 Timóteo 3,10 diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, amor, perseverança. Veja que o apóstolo Paulo traz a responsabilidade toda para ele. Ele tem uma responsabilidade de se tornar um modelo, um padrão daqueles irmãos que estão observando a sua vida. E a recomendação para Timóteo é essa também. Abra lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, por favor. A recomendação é bem essa, Deixa eu pegar aqui. Versículo 12, 4:12. 1 Timóteo 4:12. De ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. O teu progresso. Essa era a recomendação do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo, um jovem menino que era pastor da igreja, da maior igreja do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Torna-te padrão, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, é possível ver progresso, é possível ver resultados da palavra na vida das pessoas. E nós precisamos desejar isso em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos desejar, nós precisamos fazer com que essas coisas apareçam para as pessoas, e a gente tem essa grande responsabilidade de viver intensamente aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, tenha pessoas como referencial. Eu vou dizer novamente, ninguém é perfeito, mas você pode seguir um padrão de maturidade que algumas pessoas desenvolvem. Agora, você pode observar coisas que não são boas e coisas que são boas, e você seguir o lado bom. O que eu acho bom de estar no ministério, irmãos, e estar acompanhando uma pessoa, de estar observando, é que na vida de um homem de Deus você vai ver coisas boas e coisas que não são tão boas. Vamos falar sobre Elias, por exemplo. A Bíblia diz que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é assim? Ou seja, não era um super-homem. Não era uma pessoa super habilitada que não tinha necessidades, dificuldades, tentações. Ele tinha. Era um homem sujeito às paixões da mesma forma que nós. Mas Deus escutava aquele homem. Existem coisas boas numa pessoa como Elias, irmãos, que teve suas dificuldades, que a gente pode aprender com ele. Eu falo assim, às vezes, de uma forma descontraída, que quando Deus falou com Eliseu para seguir Elias, ele não estava falando para seguir um homem perfeito. Com certeza, Eliseu viu coisas na vida de Elias que ele não gostaria de aplicar para a sua vida. O que é bom nisso, irmãos, é que a gente vê coisas boas e coisas ruins, e quando chegar a nossa vez para estar no ministério, a gente pode imitar só as coisas boas. Amém? Fazer só as coisas boas. A gente já aprendeu que existem alguns caminhos que não são bons, então a gente não decide não andar por eles. A gente decide andar por um caminho mais sublime, melhor.
Então, queridos, tenha pessoas que podem servir para você como referencial. Quantas vezes, né, eu estou na minha vida mesmo e eu penso assim, rapaz, o que é que o pastor Bud faria nessa situação? Ele é um referencial para mim. Era um homem perfeito? Não. Mas era referencial naquilo que ele conquistou para Deus, para si, para milhares de pessoas, e ainda o trabalho dele, o legado dele está avançando pelo mundo inteiro. Para mim é um referencial. Eu nunca consigo pregar sem me lembrar de uma passagem de vida que eu vivi com ele. Aí você perguntar para mim, era perfeito? Não, como eu não sou perfeito, como você não é perfeito, mas existia muita coisa, irmãos, que dá para você caminhar, avançar. Amém? Então, tenha pessoas como referencial. A outra coisa, irmãos, que eu acredito que você já sabe, né? Mantenha-se conectado com a fonte. Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, né? Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é a fonte do poder? Jesus. Sem mim nada podeis fazer. A gente não pode nada sem Jesus. E de onde a gente pega essa fonte? Da palavra, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, querido, deixa eu te dizer, se ela vem, a fé vem, ela sai de algum lugar. E o lugar que ela sai é a palavra de Deus. Você precisa estar conectado. Você precisa permanecer, né? O segredo não é se esforçar, é permanecer conectado. Ele diz depois, né, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é permanecer nele, irmãos, e a palavra dele em si? Essa condição que Jesus estabelece faz com que você também obtenha os resultados de uma vida consagrada a ele. Esses resultados vão aparecer. Amém? E, meu Deus do céu, o tempo está passando. Efésios capítulo 6, versículo 10. É interessante, diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, e ele não está dizendo que você deve ligar um interruptor, como se fosse um interruptor. Não é algo automático, é tornar-se forte. É receber a força que vem da parte de Deus. Sede fortalecidos, né, no Senhor e na força do seu poder. Não é como ligar um interruptor. É manter uma conexão, uma corrente. É manter essa conexão. Ninguém se torna forte, irmãos, ou fortalecido da noite para o dia. É pelo alimentar contínuo, alimentar direto, né, da palavra. Ou seja, não é algo que você produz, é algo que você recebe. Amém? Sede fortalecido. Você não produz força. Eu vou me esforçar. Não, você recebe força da parte do Senhor. Recebe da seiva, né, daquela árvore plantada. O irmão Reagan diz que a força espiritual não vem de tentar ser forte, mas de viver consciente da presença do Espírito. O poder não é gerado em nós, é transmitido a nós. Amém? Não somos nós que geramos esse poder. Não somos nós que geramos um poder para resistir ao dia mal. Não, irmãos, o poder é transmitido a nós. Essa transmissão te coloca em cima, não é? É como uma luz elétrica. A luz pode estar lá, mas se não tiver uma corrente elétrica, uma força entrando nela, ela não vai acender. Essa força precisa estar constante, né? Ser constante. No momento que você precisar, essa luz vai brilhar. A força vem do Senhor. Diga comigo, a força vem do Senhor. Note, irmãos, que o apóstolo Paulo não diz que a força é algo natural. Não é algo mental também. Tem gente que se esforça para pensar positivamente, né? Por mais que você pense positivamente, nada vai mudar. É uma condição espiritual pela reverência que você tem à palavra de Deus. Quando você tem reverência à palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, você vê essas coisas acontecer. Não é você que sustenta a fé, é o Senhor que te sustenta em fé. Amém? A gente não precisa fazer força. O Senhor é que te sustenta em fé. Quando você está em fé, o Senhor te sustenta.
Há um poder que entra dentro de você, há uma graça que vai te sustentar em qualquer lugar desse mundo. É por isso que você precisa manter a sua paz interior, o controle na sua mente, né? Guardar a sua vida, né? De pensar errado. Antes de entrar em qualquer situação, a gente às vezes passa por estações, antes de entrar, irmãos, assim, até em oração. Veja se você está ligado na corrente que te favorece a pensar corretamente, a falar corretamente, para que você usufrua dessa graça divina e força para o seu coração. Amém? O Rick Renner, ele diz que o poder do cristão não é o barulho da voz, é a consistência da comunhão. Se você tem consistência na comunhão, essa corrente nunca vai falhar. Amém? E eu queria mesmo só que você pegasse lá em Filipenses, no capítulo 4, para a gente começar a encerrar, Filipenses 4. O apóstolo Paulo diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que ele diz. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele termina essa parte assim dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Não importa a circunstância, não importa a pressão, eu tudo posso naquele que me fortalece. Há um fortalecimento de Deus, irmãos. Quando você mantém, vai olhando a conexão dos seus pensamentos, né, na palavra de Deus, mantém essa fonte a jorrar, mantém essa corrente no seu coração. Você está sendo fortalecido a cada momento. E os problemas da vida chegam para todo mundo e você vai passando e passando de uma forma como todo cristão passa. Não exaltando a dificuldade, não exaltando o problema, mas celebrando o que você já tem conquistado em Cristo Jesus. Queridos, eu lembro da passagem do apóstolo Paulo em Filipos, né? Na cidade, lá em Atos 16, quando ele chegou naquela cidade, diz que ele pregava o evangelho, né? E algumas pessoas prenderam o apóstolo Paulo e Silas e bateram nele, né? Chicoteado. Na prisão, à meia-noite, na prisão, mesmo com dores, mesmo num lugar hostil. Você veja, o apóstolo Paulo, ele não exaltava a dor, ele não estava gritando de dor. Por mais que a dor estivesse presente, quando a gente é fortalecido no Senhor, irmãos, há uma anestesia, por assim dizer. Você fica mais consciente da presença de Deus, que o teu corpo não fala tanto. Essa vida é real. Diz que o apóstolo Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Irmão, ele não estava cantando assim, orando, murmurando, não. Ele gritava, eu acredito, que o carcereiro ouviu. E veja, queridos, que a cantoria de Paulo, o que ele fazia cantando, não era celebrando depois que o terremoto chegou, e eles foram libertos. Não era antes. Antes. A força é transmitida, a força é evidenciada antes da manifestação ocorrer. Amém? Então nós precisamos estar conectados, irmãos, sempre com louvor nos nossos lábios, adorando ao Senhor, celebrando a vida que Deus nos deu. Essa vida de Deus é a própria vida, irmão, de Deus habitando dentro de você. A vida Zoé, a própria vida de Deus. Vamos tirar a força dessa vida, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, eles deu o poder para ser feitos filhos de Deus. Esse poder não chegou somente para transportar você, ele chegou e permanece.
Você é filho de Deus. Bota aí no chat, você é filho, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Como filhos de Deus, irmão, nós temos direitos aqui. E nós podemos andar bem. Onde nenhum sentimento contrário à palavra vai bloquear as saídas da vida. Queridos, nós temos a estrutura por dentro de não viver como os demais homens. Na carnalidade, né, no pensamento medíocre, nas disputas, na inveja, na contenda. Nós temos um poder para decidir as coisas. E lembra que nós temos o poder de decisão. Somos livres para isso. Mas não somos livres da consequência. Amém? O que você decidir vai acontecer para a sua vida. A Bíblia diz que Deus falou para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? É o nosso procedimento que vai fazer com que a nossa caminhada seja de vitória em vitória. Eu falo sempre para os irmãos que eu tenho uma coisa que o pessoal diz, você tem que aprender a perder. Irmão, eu vou te dizer hoje, você precisa aprender a ganhar. Amém? Ganhar a tua vida, tomar conta dela, ganhar as tuas batalhas. Deus, Ele é capaz de te levar e conduzir em triunfo em todo tempo. Amém? Glória a Deus.